e como os divinos se manifesta de formas diferentes ao longo da história da humanidade. Era de Aquário e as diferentes manifestações arquétipicas do divino longo das eras. Era de Aquário e as diferentes manifestações arquétipicas do divino ao longo das eras. Ao longo da história, a humanidade passou por diversas fases de desenvolvimento espiritual e cultural, cada uma delas influenciada pelas eras astrológicas. Essas eras, determinadas pelo movimento da processão dos equinócios durante proximidades 2160 anos cada e refletem a evolução da consciência coletiva, influenciando crenças, valores e a forma como o divino é compreendido e cultuado. Cada era trouxe consigo arquétipos do sagrado, representando as necessidades e desafios espirituais daquele período. Vamos explorar essas eras e entender como o divino se manifesta ao longo do tempo. O conceito das eras astrológicas. O que são as eras astrológicas? Explicação sobre o movimento da precessão dos equinócios, como cada era influencia a consciência coletiva da humanidade. Breve passagem pelas últimas eras. Era de Touro cultua a fertilidade, deidades telúricas, civilizações agrícolas. Era de Áries, deuses guerreiros, monoteísmo emergente, liderança masculina. Era de Peixes, espiritualidade, sacrifício, compaixão, Cristo como arquétipo central. Era de Touro, aproximadamente 4.300 há séculos, 2.150 há séculos atrás. O culto à Mãe Terra e à fertilidade. A era de Touro marcou ao auge das primeiras civilizações agrícolas, onde a relação com a terra era essencialmente para a sobrevivência. Por isso, os principais arquétipos divinos desse período estavam ligados à fertilidade, abundância e ao ciclo da vida. Características principais da Era de Touro: desenvolvimento da agricultura e domesticação de animais. Desculpa, gente. Valorização da estabilidade da matéria e do sustento físico. Culto às grandes deusas mãe e aos ciclos da natureza. Construção dos primeiros templos dedicados à fertilidade e à terra. Principais arquétipos divinos: Ísis, Egito, a Mãe Divina, símbolo da fertilidade e do renascimento. Iná, Istar, Mesopotâmia.
deusa do amor, da sexualidade e da colheita. Pachamama, culturas andinas, a mãe terra que nutre e sustenta a humanidade. Nesse período, o feminino sagrado era reverenciado e as práticas religiosas estavam profundamente ligadas ao ritmo da natureza. A adoração de touros sagrados, como o deus Apis, no Egito, reforça o simbolismo desse animal como representação da fertilidade e da força da terra. Era de Áries, aproximadamente 2150 séculos. Os segmentos dos deuses guerreiros e do monoteísmo. Como a tradição para a era de Áries, a humanidade passou de sociedades agrícolas estáveis para civilizações expansionistas e militarizadas, a domesticação do cavalo, o desenvolvimento do ferro e a ascensão dos grandes impérios marcaram essa era. Características principais da era de Áries: ênfase na guerra, na conquista e na afirmação do poder, deuses masculinos ganham destaque sobre as divindades femininas. Surgimento das religiões monoteístas e da figura do Deus único e severo, ascensão dos grandes impérios militares, Egito, Babilônia, Grécia e Roma. Principais arquétipos divinos: Áries, Marte, Grécia, Roma. Deus da guerra e da conquista. Ramé, tradição judaica cristã. Deus único, legislador e vingador. Marduk, Babilônia, o Deus supremo que derrota o caos primordial. Essa era foi marcada pelo domínio masculino e pelo culto à força e ao heroísmo. Moisés, como um líder guerreiro que conduz seu povo à terra prometida, é um arquétipo dessa época. Os sacrifícios de carneiros e touros também refletem a simbologia de Áries, signo do carneiro e da coragem. Era de Peixes, aproximadamente 1000 décadas a 2165 décadas. A era da espiritualidade, do sacrifício e da compaixão. A chegada da era de Peixes trouxe uma grande transformação espiritual, caracterizada pelo surgimento da religião baseada no amor, no sacrifício e na compaixão. Foi nesse período que o cristianismo se consolidou como a principal religião do Ocidente. Características principais da Era de Peixes: ênfase no sacrifício e na redenção, valorização da fé, da espiritualidade e da compaixão, dualidade entre bem e mal, luz e trevas, religiões centrais na salvação e na vida após a morte. Principais arquétipos divinos: Jesus Cristo, cristianismo, o Salvador que ensina o amor e o perdão. Krishna, hinduísmo,
Avatar que traz a sabedoria divina à humanidade. Buda, budismo. O iluminado que mostra o caminho para o despertar. O símbolo dos peixes, amplamente associado ao cristianismo, reforça o arquétipo dessa era. As religiões estruturadas, dogmáticas e baseadas na fé cega foram predominantes, mas também prepararam o terreno para uma nova fase de consciência. A Era de Aquário, aproximadamente 2160 décadas. O despertar da consciência e a integração da espiritualidade com a tecnologia. Estamos atualmente na transição da Era de Peixes para a Era de Aquário, um período que promete grandes mudanças na forma como enxergamos a espiritualidade e o divino. Aquário representa o conhecimento, a inovação e a liberdade, indicando que estamos entrando em uma fase onde a experiência pessoal do sagrado será mais importante do que os dogmas religiosos. Características principais da Era de Aquário: conexão entre espiritualidade e ciência, desconstrução de religião rígidas e hierárquicas, busca pelo autoconhecimento e pelo despertar da consciência, abertura para novas formas de espiritualidade como o xamanismo, a astrologia e a filosofia esotérica, possíveis arquétipos divinos. Hermes, Tote, Grécia, Egito, o mensageiro dos deuses, símbolo da comunicação e do conhecimento oculto. Exu, Umbanda, Candomblé, o intermediário entre mundos, mestre da linguagem e da liberdade. Prometeu, mitologia grega. O arquétipo do visionário que traz o fogo do conhecimento à humanidade. Nessa nova era, estamos deixando para trás a dependência de líderes religiosos e passando a buscar uma conexão direta com o divino dentro de nós mesmos. O crescimento das redes sociais e da tecnologia reflete essa transição, onde a informação está acessível a todos e a espiritualidade se torna mais coletiva e descentralizada. Conclusão: o que essa mudança significa para nós? Estamos vivendo em um mundo de transição importante. A humanidade está se libertando de crenças impostas e começando a reconhecer que o divino pode ser encontrado não apenas em templos e escrituras sagradas, mas dentro de cada um de nós. A pergunta que fica é: como você está se preparando para essa nova era? Se gostou deste conteúdo, por favor, compartilhe suas reflexões nos comentários e fique ligado no canal. Mais vídeos sobre espiritualidade e autoconhecimento você encontra aqui no Chama Hermética.